Olá, pessoal. Bem-vindos ao meu canal, a Escola de Geografia Brasil. Meu nome é Wendel Fortunato, sou bacharel em Geografia, pesquisador independente em Geografia, licenciado em Geografia também e mestre em Educação. E aqui a gente vai abordar a estrutura da prova de Geografia do Enem e vai falar um pouquinho sobre estratégias de estudo. É, O objetivo da gente é maximizar o desempenho de vocês, tá bom? E para começar, eu tenho que falar de geografia, né? A geografia ela é fundamental para a compreensão do mundo contemporâneo. Ideias de sociedade, governo, meio ambiente, ambiente, paisagem e espaço são essenciais para a nossa vivência. E isso tudo está dentro das habilidades que o Enem pede da gente. O Enem, ele não pede só análise de gráfico, ele pede também uma análise social, uma análise de tudo aquilo que o homem está inserido dentro, certo? E é isso que o Enem pede, é isso que vocês têm que ter uma ideia de que vai ser cobrado e de que vai ser pautado na prova. A estrutura é como? A prova de geografia do Enem, ela, na verdade, ela está inserida dentro de ciências humanas, ela tem 45 questões. E inclui geografia física, humana e econômica. Não necessariamente vai abordar esses três temas. A gente vai ver algumas questões que vai falar sobre isso, tá bom? Por isso, conhecer a estrutura é importante para a gente ter não ter susto na hora da prova. É, Ele analisa o que, o Enem? O Enem vai analisar gráfico, mapa, tabela, isso na geografia física. E também vai analisar contextos sociais e históricos. Ele vai misturar história e geografia, que são duas ciências que se complementam para poder aferir seu desempenho. Os temas que são recorrentes na prova do Enem é globalização, urbanização, meio ambiente e na geografia física, tectonia de placas também e desastres naturais. É interessante vocês prestarem atenção nesse detalhe porque ele que vai ditar muito da nota de vocês. Mas globalização, urbanização e meio ambiente é quase tudo que a geografia estuda. Não. Esses três pontos, globalização é apenas uma teoria de Milton Santos, urbanização também é uma teoria de Milton Santos, meio ambiente é tratado por alguns estudiosos como Mollion, e geografia física por alguns estudiosos como Aziz Absaber. Esses três pontos, quatro pontos, não são, tirando a geografia física, que é muito generalista, que inclui relevo, meio ambiente, zona de subducção, zona de soerguimento, geografia espacial e afins, esses outros três, eles são abordados por especialistas, por estudiosos, muito bem caracterizados, principalmente globalização e urbanização. Globalização por Milton Santos, urbanização também por Milton Santos, que é importantíssimo vocês darem uma pesquisada. Pesquisa aí quem foi Milton Santos, que vocês vão ter uma ideia. É... Atualidade. A época que eu gravei este vídeo, simplesmente o Trump, né, o presidente dos Estados, decidiu que iria tomar a Gaza. Vai se tornar uma área dele. Os seus assessores, ministros, dizem e desdizem o que for, mas a fala de Trump ficou bem clara, ele quer tomar a Gaza, o controle de Gaza, tomar Gaza, e isso entra num conceito de geografia chamada território. E território entra num cara que foi magnífico para isso, que foi Lacoste. Yves Lacoste, que era um cara que foi utilizado pelos norte-americanos e pelos nazistas como fonte de inspiração para suas respectivas expansões territoriais. Então você tem que entender de atualidade, tem que entender um pouquinho de história também, mas entender de atualidade
para poder fazer as ligações. A quem diria, Yves Lacoste, aí quer dizer que o cara lá do século XVIII sistematizou uma ideia que deu voz para Trump, que Trump vai expandir seu território com base na zona do espaço vital, que é o espaço do território, que é o espaço que Yves Lacoste fala que é assim. Tem recursos naturais e tudo mais, e Gaza tem muito recurso natural. Gaza e a Palestina tem muito recurso natural, mineral, petrolífero, é uma loucura. E aí a gente vai para uns exemplos de questões. Eu vou falar esses exemplos para vocês e vocês vão entender do que eu estou falando. Eu vou pegar só a prova de 2024, tá bom? Olha, ciências humanas e suas tecnologias foi a primeira questão. Ela fala sobre um terremoto de magnitude 5,9 que atingiu Valparaíso, no Chile, que é o primeiro texto. Depois fala de um terremoto que foi de magnitude 4,8 em Atalaia do Norte, que é no Amazonas. E, por fim, fala de relatos de moradores de São Paulo que conseguiram perceber um terremoto, um tremor de 3,0 na escala Richter. Lembrando que a escala Richter ela é logarítmica, ela não é exponencial, não é 1, 2, 3, não. Logaritmo é a cada, por exemplo, 1000. Então, 3,0 para o 4,0 é 1000 vezes mais forte, certo? E aí ele pergunta, as diferenças entre os eventos geológicos relatados decorrem de distintas posições geográficas na cidade em relação ao quê? É planície costeira? Não. Por quê? Porque planície costeira é dominante aqui no Nordeste brasileiro. E Valparaíso, no Chile, é meio complicadinho ali. É de bacia continental? Não, bacias continentais são as bacias que permitem as bacias hidrográficas, certo? É zona de subducção? É uma zona em que, olha, uma placa está indo para baixo enquanto a outra está seguindo. Ó, isso aqui, tá bom? Isso é uma zona de subducção. Não é uma área de denudação e também não são vertentes de escarpa, tá bom? Agora vamos para a próxima questão. Essa daqui eu fui aplicador especializado no Enem 2024 e essa questão me chamou muita atenção. Aí nós temos um gráfico, certo? E aí mistura um pouquinho de matemática, estudo dos gráficos, aquela competência exigida pelo Enem, né? Pelo INEP. Aqui diz diferenças entre inundação gradual e brusca. Aqui nós temos no eixo Y velocidade, certo? Indicando que o pontilhado azul é uma inundação brusca. E abaixo nós temos duração, tempo de duração, indicando pelo pontilhado vermelho que a inundação foi gradual. Ou seja, num deles a velocidade foi muito alta e durou pouco. No outro, a velocidade foi bem mais baixa, porém a duração foi bem maior. Certo? E aí vem a pergunta: a desproporção de velocidade e tempo de duração nos tipos de inundação destacados é condicionado por o quê? Variabilidade solar anual? Tem relação com o Sol aí, gente? Tem algum dado aí que fale sobre Sol? Insolação, índice UV? Não. Inclusive, é até complicado dizer isso, porque se fosse variação de índice UV, isso teria que ser no Nordeste, que é onde tem a maior variação, que é o mais próximo do ponto do Equador. E não, se você olhar aqui, olha, São Paulo, Instituto Geológico, isso foi aferido em São Paulo, muito possivelmente. E lá não tem tanta incidência de raio UV, ou seja, consequentemente, incidência de radiação solar. É uma temperatura média mensal? Não. Fala-se em tempo de duração e velocidade. O enunciado fala em inundação gradual. Ou seja, não é condicionado pela temperatura média mensal. O que é condicionado?
pluviosidade. Quanto maior a pluviosidade, maior a quantidade de água, que mesmo assim não fala no gráfico. E aí nós temos aqui, olha, eu vou pular a C, vamos para a dinâmica tectônica regional. Gente, o Brasil está no centro de uma placa tectônica. E nós temos pouca dinâmica tectônica. Nós temos o que em alguns locais falhas tectônicas que podem ter abalos sísmicos, né? Por causa disso, como é o caso aqui do meu estado, que é o Rio Grande do Norte, que nós temos uma falha aqui no interior. Mas qual a relação disso com inundação? Tremeu, fez um buraco. É isso? Tem que ser um grande abalo, que não é comum aqui no Brasil. Os abalos que nós temos, às vezes, vêm lá do antes, para vocês terem uma ideia. Como foi o que aconteceu em 2020, que o pessoal sentiu no Brasil um abalo sísmico lá nos Andes. E aí, o gráfico, tudo isso é causado pela gradação da turbidez fluvial. O que é turbidez, gente? É o que está na nossa vista. A água está turva, tá sem dar para ver, sem estar transparentezinha. E ainda por cima é fluvial, não é pluvial. Certo? Fluvial, rios, lagos. Pluvial é chuva. Então não tem relação. Por que é a 3? Porque um relevo com grande variação tende a aumentar a velocidade da água. E, consequentemente, em locais de depressão, a inundação se tornará muito mais brusca. Porém, ela também acabará mais rápido que o normal. Já num relevo plano, a inundação é gradual, certo? E é isso que acontece. E agora a questão 52. A gente sai da geografia física e entra na geografia humana. Ó, que fala sobre o movimento Black Lives Matter, certo? Que vai muito além do nacionalismo e fala sobre as comunidades negras. E aí a gente tem aqui, olha, a gente tem que prestar atenção não só aqui, que ele vai falar, ó, estima as vidas dos negros, homens, transexuais, pessoas incapacitadas, negros sem documentos ou com antecedentes criminais e assim por diante. Tudo que é minoria. Então você já sabe, Black Lives Matter é um movimento identitário de minorias, certo? E a gente vai olhar de onde veio isso. Labots, o movimento Black Lives Matter organiza-se à procura de definir-se politicamente. Ou seja, ele está procurando se integrar. Então, o que acontece? Quando vem a pergunta, a reivindicação do movimento norte-americano apresentado no texto consiste na necessidade de manter conquista de direitos sociais? Não está falando de manter conquista de direito. Está falando de se integrar, fazer parte. Ele prioriza a preservação das culturas africanas, até que a gente pode dizer que sim. Mas aqui o Black Lives Matter não é só do negro. É do negro heterossexual, é do transexual, do homossexual, das pessoas incapacitadas, que podem ser brancas ou negras, mas no geral são negros também. E assim por diante. Então, assim, não é a preservação da cultura. Não é porque é o negro que é preservação à cultura. Não se fala de preservação da cultura. Fala-se de integração. E vocês já sabem qual é a resposta. E aí, as que são aquelas que você exclui porque são ilógicas. Defender a adoção de valores supremacistas. Quem são os supremacistas? São aqueles que dizem que a raça deles é superior, que no geral são as pessoas brancas. Supremacista branco. Os supremacistas, os neonazistas, são supremacistas, né? E permitir a permanência do modelo androcêntrico.
Como assim? Modelo androcêntrico? Não. Ninguém falou de modelo androcêntrico, falou de prevalecer algo que já está é, sendo pontuado. Fala sim integrar e quebrar paradigmas de modelos que existem. Então, o que vai ser certo aqui vai ser a letra B, que é integrar a diversidade do grupo identitário. Porque o Black Lives Matter é um grupo identitário que procura se integrar e, junto disso, ele vai entrar com vários outros grupos que são minorias. Gente, muito obrigado. E uma coisa, assistam também o meu vídeo sobre biomas. É muito importante que vocês assistam. Lá eu trago um resumo do que são os biomas brasileiros, não só os brasileiros, na verdade, né? E isso costuma cair por causa de um carinha chamado Aziz Absaber no Enem, tá bom? Isso cai bastante. E para concurso também, concurso de nível médio, meu amigo, é um monte de questão sobre isso, um monte.